Instagram, Leila Dato por aqui, tudo bem com vocês? Me digam aí quem que tá, da onde é. E vamos lá essa conversa sobre sete crenças, né? 7 crenças da excelência, do sucesso. Né? Vamos beber uma água primeiro, enquanto o pessoal tá entrando? Tá um calor, Paulo. Vamos lá. Vamos lá então, gente. Olha, eu tô lendo esse livro, eu tinha ele aqui faz tempo, ó. Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. Oi, Val, sua linda! Então, assim, faz tempo que eu tinha esse livro aqui. Então, né, é muito livro que a gente tem pra conseguir ler. E aí, assim, tem coisas muito importantes que eu quero já ir compartilhando com vocês. Heloísa, dá um oi pro pessoal aí de Montanha, Espírito Santo. Meu Deus do céu, meu Deus. Olha, sabe quando não é esse caderno, é outro. Muito caderno aqui. Gente, ó, a gente às vezes não consegue fazer as coisas porque a gente fica com... Tem um sistema muito bem enraigado, um castelo de que eu não consigo, eu não acredito, não posso. E isso a gente. Né? Flavinha, conseguiu entrar, muito bem. A Flavinha estava indo pro curso e conseguiu entrar. Então, ó, o que eu quero conversar muito com vocês, gente? Que é o seguinte, ó. Pra gente, primeiro, né? Como que as pessoas que têm excelência, né? Como assim elas têm o sucesso na vida, né? Então, nada mais fácil do que o sucesso deixa pistas, né? Então, se a gente tem uma pessoa, por exemplo, a Val, ela tem o maior sucesso em vender malhas. Então, ela vende malhas, faz é muito legal. Então, se você quer saber como ter sucesso em saber vender malhas, você modela a Val, vê o que a Val tá fazendo, sabe? Vê o que Então a gente precisa. É muito difícil. Olha, Itamar! Paulinha! Tá o Itamar? Paulinha ou só o Itamar? Que legal, que saudade de vocês. Então, assim, gente, como que a gente consegue ser excelente em alguma coisa, ter sucesso na vida? A Malu, direto lá da Suíça. Você tá na Suíça ainda? Malu, que legal. Então, ó, a gente tá falando como que a gente faz para ter sucesso, né? Qual que é o segredo de ter excelência, de ser excelente nas coisas que a gente faz? Seja for, né? Seja a gente passar num concurso, seja a gente conseguir um emprego, prosperar um negócio, né? Eu uso muito isso porque eu nunca na vida tinha sido empreendedora. Nunca tinha sido, né? Sempre trabalhei. Gente, meu pai trabalhou 28 anos de carteira registrada, né? Então, assim, sabe? Empreendedorismo zero na minha vida, na minha família. Minha mãe, assim, o conselho que ela dá é faça concurso público. A minha irmã mais velha fez concurso público. Então, gente, assim, na minha família, sabe, eu dou graças a Deus que tem meu cunhado, que é empreendedor, assim, que é super empreendedor, que ele tenta um negócio, não dá certo, ele tenta outro, tal, e ele até já conseguiu sucesso no negócio, aí achou que aquilo não tinha mais. Olha lá, que linda, Malu, acordada pra ver a gente, que acho que são 6 horas de diferença. Meia-noite, né? Linda, Deus abençoe. A Ju, que saudade das crianças, Ju, tudo bem? Então, assim, pra gente modelar essas pessoas que têm sucesso pra gente ter sucesso, a gente precisa primeiro entender quais que são as nossas
nossas crenças. O que a gente acredita. A segurança de um emprego público é o que leva. A minha mãe acredita nisso. Então, ela criou a gente para isso. Ela criou a gente focado em, sabe, em ter o salário no final do mês, em ter menos risco, de um salário. Então, a gente foi criado com isso. Então, no momento que, por exemplo, eu resolvi sair do trabalho para cuidar das crianças, quando nasceu meu segundo filho, ela já ficou assim. Ela ficou muito brava, muito brava. Mas, assim, ela viu que, né, que dava pra gente levar a situação e que hoje em dia mesmo para criar criança e às vezes você trabalha para pagar a escolinha ou para pagar a babá. Então, ela concordou. Mas o que acontece, gente? Como é que uma pessoa que foi criada para ser assalariada se torna empreendedora? Eu tô enganando, eu tô aprendendo, mas eu quero dividir com você que esse assunto que a gente vai falar nessa live hoje sobre crença é uma coisa muito importante. Por isso que eu tô estudando cada vez mais mesmo, sabe? Pra mudar. Assim, porque eu acredito que o empreendedorismo é uma forma de próximo dos filhos, com uma maior liberdade e que às vezes é mais duro do que um assalariado, do que um funcionário público. É um trabalho duro de não ter hora, de não ter dia. Muitas vezes, assim, um dos sete daquelas 7 chaves, né, para excelência é com relação à paixão. Mas assim, o primeiro deles, gente, Fátima, Rogério, a primeiro passo para ter excelência é a gente entender as nossas crenças, no que a gente acredita, entender se essas crenças estão ajudando a gente no caminho, no sentido do que a gente quer, porque, gente, ninguém assim, ninguém, não é sorte que as pessoas têm. As pessoas que têm excelência, que têm sucesso, elas não têm sorte. Elas têm trabalho duro, têm consistência, elas trabalham duro durante muito tempo para daí um dia que o povo só vê a sorte, mas não vê, né? Como é que é aquele ditado? Todo mundo vê os gole que eu tomo, mas as tropeção que eu tomo, mas é uma coisa assim, eu sou péssima pra contar piada. Mas então eu quero dividir isso com vocês, porque realmente faz muito sentido. Eu já tinha visto esse assunto, estudado esse assunto, mas como eu tô lendo esse livro, eu falei assim, eu vou Poder Sem Limites, do Tony explicar pra gente conversar, é pra gente trocar ideia. Então vocês vão escrevendo o que faz sentido pra vocês, se tiver alguma dúvida, pergunta, tá? Mas assim, ó, a crença, a crença que a gente tá falando aqui não tem nada a ver com religião, tá? Não tem, então a crença que a gente tá falando aqui é no que você acredita ser certo, ser errado, o que te motiva, o que dá significado para sua vida, tá? Eu dei o exemplo de que eu cresci numa família de pessoas assalariadas, funcionários públicos. Então, é com que eu fui criada ser empreendedor, porque tem um risco. Mas aí a questão é, eu desenvolvi e alimento as crenças. Mesmo numa família de assalariado, eu posso ser empreendedora, que isso não me limita, que só depende de mim. E aí a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Uma criança entrando aqui pelado, tomando pão de queijo. Então, ó, pra gente... Como que a gente faz pra ter excelência? Primeiro, gente, a gente observa onde a gente tem certeza de onde a gente quer chegar e a gente passa a modelar o que aquela pessoa acredita. O sucesso deixa a pista. Então, é só a gente... É, no que você acredita que vai determinar o potencial
essencial de quando e é muito legal quando você passa por uma experiência que você supera um desafio muito grande, né? Por exemplo, quem já passou no exame da OAB, que é né, tem pessoas que é um desafio tão grande, tem pessoas que já passaram. Né, essa semana mesmo, uma fofa amiga minha, ela postou que ela passou novinha, peguei ela no colo. Oi, Kelly, sua linda! E aí, então, assim, quando a gente tem certeza que uma pessoa já chegou lá, a gente passa o caminho dela, o caminho que a pessoa fez para chegar lá. E a gente modelar esses passos do sucesso que as pessoas já tiveram. Então, pra mim, uma coisa muito bacana que aconteceu foi lá, quando eu emagreci em 2012, que eu emagreci 33 quilos em 10 meses, me veio a informação, né? Foi me passada a informação, olha, é possível emagrecer com saúde, comendo, sem passar fome e tal, fazendo exercício físico de 2 a 4 quilos por mês. Eu fiz as contas, aí você faz, né? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Eu falei, 36. Falei, vai ser nos 9, 10 meses. Fiz a conta, dividi pela quantidade, fiz a conta, peguei o total, dividi pela quantidade de meses e fui. E aí, vai acontecendo mesmo. É que a gente não acredita. É isso que é a crença, entendeu? Ó, para tudo. A crença é você acreditar que o que a pessoa tá falando é verdade e que você, sabe, você fazer, tem uma expressão em inglês que se chama whatever, né, whatever it takes. Você fazer o que for necessário para chegar lá. Então, eu falo que eu sou muito Caxias, né? Se fala que tem que comer uma fruta no café da manhã, eu como uma fruta no café da manhã. Ponto final. Se fala que tem que beber 1,5 litro de água, que tem 2,5 litros. Mas se fala que, sabe, se fala que isso dá resultado, eu presto atenção naquilo. Se fala que medir as quantidades dá resultado, eu faço isso. Então, no atual momento, né, no meu atual desafio é ser empreendedor, né? Então, você tem que ter consistência, você não pode desistir nunca, é o que eu tô fazendo. Não desistir nunca, você precisa sempre estar conversando com a audiência, você precisa sempre estar passando informações para eles já ir melhorando de vida, né? Então, é tudo que eu ouço falar, eu procuro colocar na prática. Isso é a gente modelar quem já fez. Né? E é muito bacana nessas épocas que a gente está agora de internet, as pessoas estão compartilhando muito conhecimento, né? É muito legal, é muito democrático isso. E então eu falei, não, vamos fazer, se as pessoas estão fazendo isso, é isso que vamos fazer. Leila, mas as pessoas não ficam tirando uma que você é youtuber, que você é isso? E eu aí para as pessoas, entendeu? Eu quero que você que tá assistindo, que tá aqui comigo, tenha uma transformação de vida. Você, independente do que as pessoas falam, não atinge mesmo, não me atinge. E na verdade acabam não falando, gente, acabam as pessoas admirando, porque a gente vai falar um pouquinho, vamos falar, né? Porque senão dá 1 hora aqui, a gente não consegue. A gente que cria a nossa realidade. Né? Então quando a pessoa vem e fala assim, Leila, você agora tá falando na internet, é famosa, tal, eu fico pensando, nossa, será que eu sou famosa, gente? Acho que não, mas tudo bem. Obrigado, né, tal, a gente que cria a nossa realidade. Sim, eu quero impactar cada vez mais pessoas com a minha mensagem, para que a pessoa tenha uma vida afinada, e que nem falou minha amiga Keila esse final de semana, ela é empreendedora, ela tem uma indústria até, né? Uma pequena indústria. Ela tem 2 crianças, ela não tem empregada todo dia, assim. Uma vida super corrida, mora no apartamento e inventou um cachorro. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, Keila, falei, Keila, e o seu cachorro, né? Porque a minha filha é a melhor filha dela. E ela queria ir dormir lá, e eu falei assim, eu falei pra Laís que ela não. Eu falei, Laís, você precisa lidar com esse medo de cachorro, senão você não pode dormir na casa da Ana. Aí ela falou, Ana não tem mais cachorro. Eu falei, e aí, Keila, como que você se desfez do cachorro? Ela falou, Leila, preciso afinar a
vida. Achei o máximo, porque ela entendeu a essência do afinar a vida, né? Afinar a vida não é emagrecer, também é, né? Mas afinar a vida é a gente ver o que tá atrapalhando na nossa vida pra ela decolar. Meu Deus do céu, uma mãe corrida, ela falou assim, Leila, tinha que acordar 6 horas da manhã, lavar o xixi do cachorro, sabe? E quando vai passear, tem que pagar hotelzinho. E aí, ela achei ótimo, porque é isso mesmo. Afinar a vida é a gente ver o que tá dando de errado na nossa vida e, sabe, conscientizar, porque a gente não consegue mudar nada que não seja consciente. A gente precisa de vir pra consciência o que a gente precisa mudar. Veio pra consciência, aí a gente tem tem ferramentas, né? Já que eu tenho esse tipo de sabotador, eu preciso trabalhar isso. Já que eu tenho esse comportamento, às vezes eu sou muito ríspida, ou às vezes eu falo demais e eu posso incomodar quem não gosta que fale demais, então eu começo a ter uma consciência, uma autoconsciência para eu tenho eu quero trabalhar, por exemplo, gente, eu trabalhava, primeiro emprego que eu tive, eu tava até fazendo uma lição com a Laís, que era biografia. Então, o meu primeiro emprego, assim, foi um estágio na Telesp. O segundo, eu fiz técnico informático, então fui trabalhar numa empresa de informática, era uma loja de informática, eu trabalhava na loja, mas a empresa fazia software para loteria, para fazer os jogos, né? Fazer as combinações de jogos, tal, imprimir. Era contra os meus valores. Tinha um sucesso trabalhando lá até o fim da minha vida, porque era contra os meus valores. Foi um aprendizado para mim, foi muito os valores, então eu desenvolver a maturidade de respeitar o lugar, dar o melhor de mim, mas procurar alguma coisa para que fosse alinhado com os meus valores. Entendeu? Então, isso é alinhamento de valores, isso é a gente afinar a vida, entendeu? Então, assim, ó, como é a gente que cria a nossa realidade, não importa que eu, por exemplo, fui criada numa família de assalariados e funcionários. Meu pai foi assalariado a vida toda, minha mãe aposentou agora, funcionária pública, minha irmã é funcionária pública. As outras são assalariadas. Então, assim, essa questão de empreender, você tem também, a gente se sente às vezes solitária. Por isso que eu tenho amigas e mentores da área de empreendedorismo para eu poder modelar e ir para frente. Porque senão, se eu acreditar que eu nunca vou ser capaz de ser uma empreendedora, é isso que move a sua vida, o que você acredita. Então, assim, ó, falei que são 7 chaves, vamos falar a primeira chave, tá? Tudo acontece por uma razão e por um fim. Nada do que acontece na nossa vida é o acaso, né? Na verdade, assim, tem até uma passagem bíblica que fala que não cai uma folha da árvore se não for a vontade de Deus, né? Então, eu lembro assim que vocês vão falar assim, Leila, você é louca. Gente, a maioria das pessoas que me ouvem sabe que meu pai faleceu num acidente de carro quando eu tinha 19 anos. Então, meu pai não conheceu meus filhos não conheceu o avô. Eu sinto muito por isso, por eles não terem conhecido, mas por um outro lado, essa é a questão. Eu consegui enxergar esse por um outro lado. Eu tenho certeza que eu teria problema na criação dos meus filhos se meu pai fosse vivo. Porque meu pai não iria permitir eu, por exemplo, corrigir isso, né? Assim, pra vocês terem uma noção, eu tenho uma irmãzinha caçula, né? Temporã. Né? Eu tenho uma irmã 4 anos mais nova e tenho uma 12 anos mais nova. Então, essa minha irmãzinha tinha 8 anos quando meu pai faleceu. E meu pai falava assim, se a gente falasse grosso com a minha irmã, ele falava assim, a violência! A violência! Então, gente, eu tenho momentos de alegria, tal, com certeza, mas eu ia ter bastante momentos de estresse, com certeza.
né? Então, não tô falando que foi bom, pelo amor de Deus, mas foi o propósito que Deus tinha. Então, assim, ó, Deus escreve certo por linhas totalmente tortas, totalmente tortas. Às vezes ele coloca a gente numa situação pra gente aprender, né, com aquela situação. Gente, toda situação é um aprendizado. Sabe, por mais torta que seja a situação, é um aprendizado, é pra gente aprender com aquilo ali. Eu lembro que a primeira vez que um dos meus filhos, o Lucas, meu filho, tem 19 pontos. Aí as pessoas falam, nossa, você é tão calma. Eu falei, minha filha, se eu fosse me estressar, eu já tava morta de infarto, entendeu? Então, assim, você aprende como lidar com a situação, né? Então, o resultado positivo, a gente precisa, assim, focar no que é positivo da situação. Toda situação tem dois pesos, né? Toda situação tem o cara e o coroa. A gente precisa focar no que é positivo. Por exemplo, né? Com relação ao meu pai, meu Deus, eu vivi intensamente o meu pai. Eu vivi ele, sabe? Eu brinquei, eu abracei, eu beijei. Eu não tenho remorso algum. Esse é o problema das pessoas. Ficar esperando alguma coisa muito, assim, alguma coisa muito extraordinária para mostrar o amor e esquece do dia a dia. E quando acontece alguma coisa dessa, né, um acidente, como aconteceu com meu pai, a pessoa morre de remorso pro resto da vida, né? Então, assim, não adianta primeiro que não adianta morrer de remorso, né? Então é melhor fazer as pazes, se perdoar e viver daqui pra frente diferente, porque o remorso não vai ajudar em nada. Mas eu vivi uma vida muito intensa, né? Eu vivi meu pai e meu irmão muito intensamente. E eu entendi também que foi o tempo deles aqui, foi a jornada deles, Deus, assim. Então, Deus foi avisando antes. Então, é tão reconfortante. Que aí a gente sabe onde a gente vai, que a gente vai se reencontrar um dia, etc. E isso faz parte da crença da pessoa. Mas, gente, a gente precisa entender que tudo acontece por uma razão e por um fim, que a gente não é vítima do acaso e a gente tem que se concentrar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem material e a gente fez um negócio e a gente levou um golpe. Nós estamos numa ação na justiça. Aí a gente fala assim, nossa, né, eu poderia ficar me vitimando, me lastimando e tal. Eu falei, olha, tô aprendi. A gente aprendeu como não fazer as coisas, que nem o Thomas Edison, né? Ele fez 9.999 opções de não fazer a lâmpada e uma deu certo. A questão é a gente parar de tentar na primeira tentativa, né? Não tem essa de tentar, só tem resultados. A segunda chave, então, é essa. Não existe fracasso na nossa vida. Existe resultado, né? Então, por exemplo, uma pessoa, ela não fracassa em emagrecer. Ela é o resultado das escolhas que ela faz. Entendeu? Então, assim, o fracasso em conseguir um emprego, o fracasso de um casamento. Não. É que a pessoa tem resultados das ações que ela faz. Ela tem resultados. Aí, isso aqui já vai linkar com a terceira chave também, né? Então, assim, não existe fracasso, só existe resultado. Se só tem resultado e ele não é positivo ainda, eu preciso continuar a levantar a cabeça, sacudir a poeira, dar a volta por cima e continuar até o resultado. Aprendizado, sempre a gente aprende uma coisa. Então, nada acontece por acaso, tudo tem uma razão e um fim, e a gente precisa se concentrar no positivo. Não existe fracasso, existe somente resultados, né? E se o resultado não foi, você aprendeu um processo, tudo que a gente faz a segunda vez, a gente tá melhor. O nosso cérebro já sabe um passo a mais, já sabe onde não errar, e aí a gente tende a
e um pouquinho mais pra frente. Vocês querem ver? Faz vamos fazer um exercício aqui no meio da live. Pega a sua mão e vai até lá atrás e volta. Faz a mesma coisa de novo, ó. Me fala, você foi no mesmo ponto ou você foi um pouquinho pra frente? Conta aí. Laura! Sua linda! Ó, o pessoal lá do Acre, gente, eu amo esse negócio de internet, porque a gente junta pessoal do mundo inteiro. É maravilhoso. A Débora, se não me engano, tá no interior de São Paulo, as meninas de São Paulo, na Suíça. Gente, é muito legal. Então, ó, quando a gente faz a nossa segunda tentativa, sempre vai mais longe do que a primeira. Então é só eu ir continuando. Isso serve para qualquer coisa na vida, inclusive para o seu corpo. Por exemplo, alongamento, né? Você foi até um lugar, se você for de novo, você vai um pouquinho a mais, porque o seu corpo aprendeu o movimento. Então, quando o seu corpo aprende o movimento, você consegue ir além. Então, só que se você parar e não tentar mais, ele vai atrofiar de novo. Tá? É que nem um elástico. E então, ó, nada acontece por acaso, não existe fracasso, somente resultados. São 7 chaves, né? Ó, as 2 primeiras, a terceira e mais importante, gente. Qualquer coisa que acontece na sua vida, ela é responsabilidade sua. É simples assim, é libertador assim. Nossa, gente, você tira um peso das suas costas quando você assume a responsabilidade, sabe? Ai, mas o governo, ai, mas não, gente, quando você assume a responsabilidade pelo que acontece na sua vida, é tão mais simples. Porque se você não chegou no resultado, é só ir mais pra frente, ir mais um pouquinho, e avançar mais um pouquinho, entendeu? É muito libertador, sabe? Você assumir a responsabilidade de qualquer coisa. Ah, eu não tô falando direito o trabalho. É responsabilidade sua. É tudo que você conversa, o que você deixa de conversar, como você fala, é responsabilidade sua. A gente controla só a gente não controla ninguém. Ninguém, gente. A gente não controla ninguém. Então, não adianta a gente falar assim, não, mas a pessoa tem que mudar. Por exemplo, né? Vamos supor num casamento, a pessoa fala assim, ah, mas meu marido não é carinhoso. Você é. Você é carinhosa. Você chega lá, dá beijo, dá abraço. Ah, mas ele não gosta. Experimenta. Você já experimentou? Ah, não vou dar o braço a torcer. Ah, isso não vou fazer. A responsabilidade é sua. É sua. É simples assim, né? Leilinha tá... É chicote hoje, né? Leilinha, como é que fala? Tá pistola. Gente, quando não existe fracasso, quando a gente é responsável pela gente. A Leili, lindona, entrando. Quando nada na nossa vida nada acontece por acaso, então a gente sempre tem que entender o lado positivo da situação, tá? Outra coisa muito importante, gente, nunca, não é necessário a gente saber tudo pra gente, assim, pra gente ser capaz de usar tudo. A gente, por exemplo, nem na medicina, um médico não sabe tudo, ele sabe e tal, mas aí ele pega uma especialidade e vai. Davi, seu lindo, Davi tá me assistindo, Davi, meu sobrinho, gente. Um beijo, beijo, te amo. Então, ó, a gente não precisa saber tudo pra gente usar tudo. Lembre que esses 7 chaves do sucesso que a gente tá falando aqui nessa live são pessoas de sucesso que já foram estudadas. Que pessoas essas? Tipo o Abraham Lincoln. Gente, o Abraham Lincoln, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele foi assim, sempre aprendendo e errando, ó. Ele faliu aos 30 anos de idade. Foi derrotado numa eleição pro legislativo aos 32. Faliu outra vez aos 34. Superou a morte da namorada aos 35. Teve um colapso nervoso aos 36. Perdeu uma eleição aos 38. Perdeu a eleição com 43, 46 e 48 anos. Perdeu uma disputa para o Senado aos 55 anos. Fracassou na tentativa de se tornar vice-presidente aos 56.
perdeu uma disputa de senador aos 58 e foi eleito presidente dos Estados Unidos aos 60. E mudou muita coisa dos Estados Unidos. O nome dele é Abraham Lincoln, aquele que tem aquela estátua sentado lá, nunca fui, mas no filme do Uma Noite no Museu tem uma estátua dele lá em Washington DC, né? Ó o Rogério, ó, o povo já vai conversar na live, assim, ó. Rogério, o tio Rorô tá assistindo também, Davi. Então, ó, gente, o que acontece? Ele começou, assim, a ter fracassos na vida dele com 31 anos. E com 60, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. Só isso. O próprio Trump, gente, faliu. Só que assim, pra eles, não tem essa de falência. Não, é um resultado que ele teve daquilo ali. Bora lá, bora. Beleza, qual que é o próximo desafio? Qual que é o próximo desafio? Isso é a gente seguir os passos das pessoas de sucesso, que têm excelência na vida. Elas usam essas 7 chaves. Foi observando essas pessoas que o Tony Robbins escreveu essas chaves que eu tô falando pra você hoje. Então, a gente não precisa saber de tudo para ser capaz de usar tudo. Então, eu preciso, por exemplo, na minha profissão, né? Na minha atividade de coaching. A pessoa fala assim, você é coaching de quê? Eu sou coaching de vida. Eu fiz uma formação de Professional Life Coaching. Né? Então, eu não sou, por exemplo, coach empresarial ou líder coaching, de liderantes, de líderes, né? Ou de empresas. Não sou, para isso eu não tenho formação. Agora, na área de vida, qualquer área eu posso atuar. E aí, mas para mim poder atender, eu vou fazer um outro curso. Não, gente. Com o que você sabe, tem gente precisando do que você sabe, com muito menos conhecimento do que você, e que o pouquinho que você sabe já vai mudar muito a vida da pessoa. E, gente, você mudar a vida de uma pessoa tem um poder tão grande. Ó, Tati! Elane, que lindas! Então, ó, recapitulando essas 7 chaves. Nada acontece por acaso na nossa vida, tudo tem um propósito e a gente precisa focar no que é positivo. Mesmo as coisas negativas na nossa vida vêm com um propósito. E um dos propósitos principais é a gente aprender. A gente aprender a errar menos, aprender. Então, se a gente olhar isso como um aprendizado, meu Deus do céu, sabe? Mesmo às vezes tem pessoas difíceis que aparecem na nossa vida que a gente fala, meu Deus, isso é karma. É karma, como é que eu vou lidar com essa pessoa? Justamente, aquela pessoa entrou na sua vida para você aprender a lidar com pessoas como aquela. Dá um beijo na pessoa, fala, obrigado por você estar me desenvolvendo a minha paciência, entendeu? Eu faço isso todo dia com o Lucas. Não existe fracasso, existe resultados, tá? Existe... Fernando, seja bem-vindo. Existe resultado. Se a gente ainda não chegou no resultado que a gente quer, é porque a gente não foi consistente o bastante, a gente não aprendeu tudo que tinha que aprender, e se a gente prosseguir, o sucesso vai vir, tá? Não existe sorte, gente. A vida não é loteria. A vida é uma construção de tijolinhos, sabe? Um tijolinho hoje, um tijolinho amanhã. O que a gente não pode é parar a construção, tá? Então, tudo acontece na nossa vida por uma razão e um fim. A gente tem que dar um enfoque positivo. Não existe fracasso, só resultado. A responsabilidade é nossa, a responsabilidade é sua, das coisas que aconteceu na sua vida. Se você não sabia de alguma coisa, é porque, se você ainda não conseguiu alguma coisa na sua vida, é porque você não sabia que aquilo te atrapalhava. Por exemplo, a gente tem crenças aqui, né? Seu lindo! E aí, o que acontece? Quando a gente... perdi até o fio da meada, Rogério. Fica fazendo declaração de amor no meio da live. Esse é meu cunhado, gente. Então, mas obrigado, Rogério, por estar aqui. Muita gratidão, tá bom? Então, assim, a gente não... Se a gente tem a responsabilidade sobre tudo que acontece na nossa vida, se a gente ainda não sabe, não atingiu o que a gente quer... Ó, o Wanderson entrando! Seja bem-vindo!
a gente ainda não sabe, a gente não sobre crença, a gente, aquilo, quando por exemplo, a gente fala assim, eu sou assim, vou dar o exemplo que eu dei no começo da live, o exemplo que eu tô usando é que, Michele, o exemplo que eu dei é que, assim, a minha família toda são famílias de assalariados e funcionários públicos. Então, eu estou empreendendo agora. O mindset, a mudança mental, o fortalecimento de crença que eu tenho que ter é muito forte porque o ambiente me criou para a segurança do salário no fim do mês. Então, para eu, né? Então, por exemplo, se eu não tive, se eu não ainda não, eu não tenho fracasso na minha atividade, eu tenho resultado das ações que eu fiz. Então, se eu tenho, o resultado que eu tenho é relativo ao que eu fiz, a minha responsabilidade. E aí vai aprendendo cada vez mais. A gente só não pode parar. Então, ó, até agora foram 4 passos de sucesso. O quinto, as pessoas são seus maiores recursos, gente. Por isso que a gente não pode guardar o que a gente sabe. A gente precisa dividir com as pessoas, a gente precisa valorizar as pessoas. A gente precisa valorizar todas as pessoas, as que são fáceis de lidar e as que são difíceis de lidar, porque as que são difíceis de lidar estão ensinando a gente, estão fazendo a gente crescer como pessoa, e a gente precisa agradecer que elas são daquela forma, porque elas são daquela forma porque elas ainda não sabem que tem crenças, elas ainda não sabem, entendeu? Você apega e falou, assiste essa live que vai fazer bem pra você, tá bom? Então, ó, as pessoas, as equipes são os nossos maiores recursos. Não são coisas, são pessoas. Porque sem as pessoas, as coisas não saem do lugar. Não sai, né? Que nem uma estátua. Não sai do lugar. A pessoa tá tô sentindo uma leve pressão pra live. Eu não sei se vocês sentiram a pressão de criança, assim, tipo, mãe, eu quero, eu quero usar o Xbox e não pode, mas vai esperar. Gente, então, essa foi a quinta. As pessoas são seus maiores recursos. Outra coisa muito importante, chave da excelência. Trabalho é prazer. Gente, você não vai ter sucesso na sua vida fazendo o que você odeia. Fala sério. Às vezes eu ouço a pessoa falar assim, eu odeio segunda-feira, eu odeio aquele meu trabalho. Deixa eu te contar uma coisa, você não vai ter sucesso na sua vida, desculpa. Né? A gente precisa ter trabalho de sucesso. E às vezes a gente não arrisca, porque a gente, no nosso caso, né? No nosso caso que eu falo, assim, nessa crença de que só salário. Gente, quando eu tava trabalhando, eu amava o que eu fazia. Eu amava o que eu fazia quando eu trabalhava na Tóquio Marine. Eu amava o que eu fazia quando eu trabalhava no Vigilantes do Peso. Mas quando você põe na balança. Ai, que linda! Quando a gente coloca na balança, gente, os nossos valores e fala assim, gente, eu preciso encontrar uma forma de trabalhar, de ajudar as pessoas, a elas afinarem a vida delas, né? Eu preciso encontrar uma forma e que eu tenha, assim, seja divertido pra mim estar conversando aqui com você e a criança tá ali, mas eu tô vendo que a criança tá ali, tô curtindo esse momento, esse estresse da criança, tô super curtindo. Não, gente, eu vou contar, porque assim, o Lucas tá reclamando há alguns dias de dor no tornozelo, tá? Só uma história. E aí, hoje ele falou assim, ai mãe, tá doendo. Eu falei, eu vou te levar pra ver isso, né? E aí eu fui no hospital, não atendia ele, aí fui numa clínica. Gente, aí chegou na clínica o médico, o ortopedista, né? Porque levei no ortopedista, aí fez um raio-x, ele falou, olha, isso provavelmente é dor de crescimento, de estresse e tal. Aí ele fez o exame motor nele e falou assim, nossa, se o alongamento tá ruim, né? Porque assim, ele gosta de jogar bola, então ele só quer jogar bola. Aí o médico falou assim, ele precisava fazer natação. Eu falei, então, né? Eu falo isso, né? Que ele precisa fazer natação, que ele precisa fazer alongamento, mas ele só quer jogar bola. Ah, não, mas não sei o que, né? Tal. O que aconteceu? O médico afastou ele 1 semana de jogar bola. Ele caiu pros tendões desinflamarem, né?
E aí, e o pior é que assim, semana passada eu fiquei brava com ele, eu falei, você não vai jogar bola semana que vem. Aí o médico deu um atestado que ele não pode jogar bola, gente. Diversão interna de mãe, entendeu? Pronto, bora voltar aqui para sete chaves, gente, ó. Então, assim, você não vai ter sucesso fazendo o que você odeia. Procura fazer o que você gosta, tá? E se você ainda não tem. Ah, Leila, eu não sei. Ah, por exemplo, vou falar uma. Às vezes a pessoa, ela gosta, ama mexer com cabelo. Acho legal. Tem gente que ama mexer com cabelo, tem gente que ama cozinhar, tem gente que ama falar com as pessoas, né? Como no meu caso. E vamos supor, gente, eu quando fazendo o técnico de informática lá no ensino médio, eu tive uma professora que me falou, ela falou assim, Leila, eu não sei por que você está nessa área de informática, porque você escreve muito bem, você fala bem, você gosta de falar com as pessoas, você devia ir para a área de humanas. Eu não ouvia a professora. E não foi que eu fui para as aulas de exatas, eu fiz administração, fiz marketing, né, terminei informática. E assim, gente, por tudo me ajuda nessa vida. Então, assim, por mais que de repente, talvez se eu tivesse feito algum trabalho voltado, né, para desenvolvimento humano lá naquela época, eu não teria hoje. Né? Eu teria dificuldade hoje, por exemplo, para trabalhar. Jane, sua linda! Eu teria dificuldade. O técnico de informática me deu assim um conhecimento de informática. Até a gente aprende a programar tal, mas um conhecimento macro de informática que me ajudou muito e me ajuda até hoje na vida. A faculdade de administração também me deu um nuance sobre administrar, sobre empresa, sobre clima organizacional que me ajuda até hoje. A faculdade de marketing, a pós-graduação de marketing, nossa, me deu outra olhar sobre. Então, tudo vai se encaixando. A gente só às vezes não entende naquele momento, mas se a gente fosse um quebra-cabeça, cada coisinha tá na sua parte. O que você precisa saber é, você tá percebendo qual que é a pecinha do quebra-cabeça, o que é essa pecinha, o que você tá vivendo, que peça que ela é do quebra-cabeça, o que ela quer te ensinar, o que você tá vivendo, quer ensinar para você ter sucesso, para você viver melhor lá na frente. Porque o ser humano ele tem a tendência a se concentrar no negativo. Por quê? Porque é a questão de sobrevivência, né? Então, assim, o cérebro vai falar assim, olha, presta atenção nisso, que isso pode te matar. Né? Presta atenção nisso, que isso pode te matar. E aí você se concentra naquilo. Mas o ser humano tem a capacidade de se concentrar no positivo, de usar aquele aprendizado para não errar lá na frente. E aí vem a sétima chave, que é: não tem sucesso permanente sem confiança. Se você. Vai lá, Kelly, linda. Depois você assiste o finalzinho. Fica gravado por 24 horas. Então, se você não tiver autoconfiança, se você não confiar que aquilo. Ô, gente, pensa. Pensa que o povo que saiu lá do Egito, lá na época de Moisés, que saiu do Egito para ir para voltar para a Terra Prometida, eles ficaram acreditando durante 40 anos. Era um povo bem rebelde, assim, mas eles tinham aquela. Acreditava, tinha certeza que aquilo ia acontecer. Né? Então, assim, você precisa usar o que você. As coisas que você acredita. Então, por exemplo, se você acreditar. Vamos falar algumas coisas. Escreve pra mim aqui o que te limita. Que são. O que você acredita que te limita. Por exemplo, uma coisa que se eu fosse acreditar que pessoas assalariadas não podem tornar empreendedoras, se eu fosse acreditar nisso, eu ia fazer um concurso, ia procurar um emprego, né? Ia dar um jeito de deixar as crianças e trabalhar fora. Eu não ia trabalhar com afinco, estudar e trabalhar. É uma forma de trabalhar e estar perto das crianças. Então, você precisa ter confiança, né? Você precisa acreditar naquilo.
Assim como você acredita que o sol é amarelo e que ele se põe e que agora ele tá indo lá pro Japão. Você precisa acreditar em coisas que te fortalecem, tá? Então, assim, ó, quando você pega todas essas 7 chaves de sucesso de pessoas que já chegaram lá, tá? Todas essas 7 chaves foi observando pessoas que já chegaram lá. E que pessoas que já chegaram lá? Personalidades da história, né? Eu dei o exemplo do Abraham Lincoln aqui, por exemplo. Mas, por exemplo, gente, tem exemplos de pessoas que passou por um processo terrível. Ela sofreu um acidente, ficou paraplégica e ela usou aquilo, ela era engenheira, para projetar uma cadeira de rodas específica e ela fez um sucesso estrondoso. Se ela não tivesse tido aquele acidente, talvez não existisse, outra pessoa ia criar. Mas ela pegou aquela coisa negativa que aconteceu com ela e se tornou aquilo uma dádiva. Qualquer pessoa pode fazer isso na vida, né? Qualquer pessoa pode pegar o que de mais trágico aconteceu na sua vida e se tornar isso uma dádiva. Precisa só mudar aqui. Ah, mas será que? Mas será que assado? Não tem será. Tem aquilo. Por exemplo, né? A gente precisa. O sucesso ele vai deixando pistas e a gente precisa seguir aquelas pistas, tá? Então a gente precisa acreditar. A gente precisa falar todo dia, mas é que nem escovar o dente. Alguém aqui fica um dia inteiro sem escovar o dente? Responde aqui, ó. Vamos lá. Alguém não escova o dente, né? O Lucas não tá assistindo essa live, porque às vezes, né? Vira a chave, não é, Tati? Vira a chave, gente. Então, assim, quando vira a chave que você pode, que é resultado seu, que é só você seguir, que você... Sabe, pra isso que serve o coaching, né? O coaching pega e te ajuda a dizer, tá, beleza, te clarifica, você clareia o que tem que fazer e vai seguindo passo a passo. Por isso que, assim, em 3 meses no processo de coaching, nossa, você desenvolve 1 ano. Por quê? Porque você parou de ouvir a sabotagem, parou de ouvir a limitação pra você fazer o que tem que fazer. Então, assim, e outra, gente, ninguém consegue atingir nada nessa vida com o ombro caído. Ninguém consegue atingir nada dessa vida falando, ó céus, ó vida, ó destino. Não, gente, não consegue. Fisiologia. O que é fisiologia? Fisiologia é aquela matéria da faculdade, da área da saúde, que o povo morre de medo. É fisiologia, biomecânica, se eu não me engano, farmácia, são umas... E fisiologia é como funciona, gente. Por isso, criatura, que você tem que comer direito, por seu corpo funcionar. Não é questão de desmagrecer, não. Magrinho também tem que comer direito pra fisiologia funcionar. Entendeu? A comida que você come tem que te dar energia e não te sugar energia. Entendeu? A comida que você come vai definir se os hormônios estão regulados, se você tá dormindo direito, se você tá com bom humor, porque de mau humor ninguém vence nessa vida de mau humor, gente. Não vence não, desculpa. Entendeu? Não dá. Você é responsável pela sua vida. A gente falou que é uma das 7 chaves. Se você é responsável pela sua vida, o mau humor não vai te levar a lugar nenhum. Entendeu? Então, assim, só que às vezes é o que você come que te deixa mal-humorado. Olha que louco. Ou se não, a sua fisiologia que tá atrapalhada. Então, como que a gente pode? Prestando atenção, né? Que nem falou, eu fui no ortopedista hoje com o Lucas, eu e o Lucas fomos, e o ortopedista falou, olha, a gente tem mania de sentar e abaixar o ombro. Gente, levanta o ombro aí, ombro pra trás, ó. Pescoço ereto, porque assim, ó, ninguém ganha batalha, não. Não ganha. Já viu o soldado? Eles estão aqui, ó. Continência aqui, ó. Entendeu? Costas de soldadinho. Pra gente conseguir alcançar sucesso. Ninguém de sucesso se faz de vítima, gente. Se fazer de vítima é a pior
pior sabotagem que você pode fazer com você. E é você que tá acreditando naquilo, não são as pessoas. Porque, olha, acabou de ser as Paralimpíadas. Acabou. E não para, né? Atleta não para. Então eles saíram da Paralimpíadas, eles já foram pro campeonato mundial. Tem pessoal que ganhou um monte de medalhas na Paralimpíadas. Aqui, acho que só 2 ganharam medalha lá no Mundial. Isso quer dizer o quê? Que tem gente que nada mais rápido do que aquele pessoal que nada mais rápido que o Daniel Dias, nada mais rápido, entendeu? Eles, sem braço, sem perna, nada mais rápido que a gente. Imagina que tem gente aí no mundo afora que nada mais rápido que eles. Então, vamos entender que se você quer excelência na sua vida, se você quer mudar, você precisa seguir modelos de quem já chegou lá, né? O melhor, ao invés de ficar, não, vou bater a cabeça aqui, vou bater a cabeça aqui, não, isso aí é tudo balela que a Leila tá falando. Vou continuar desse jeito e tal. Continua, vai continuar dando murro em ponta de faca. E eu quero que você tem uma vida afinada, não é uma vida assim, ai, as mil maravilhas, tipo, não, uma vida afinada é uma vida real, é uma vida, sabe, com adrenalina todo dia, é uma vida com energia, é uma vida responsável, é uma vida plena. Você acorda o dia e você fala, eu vou viver o melhor desse dia. E o que não vai dando certo, você fala, beleza, aprendi como não fazer, bora lá fazer. E quando você tá perto de outras pessoas, você aproveita, você vive aquelas pessoas e você sabe, você vive intensamente. Você não passa sobrevivendo, você vive. Se você quer só sobreviver, ter uma vidinha mais ou menos aí, tá bom? Agora, se você quer excelência, se você quer, sabe, viver o melhor que essa vida pode ter, você ter memórias felizes, sabe? Chegar no fim da sua vida feliz, do tanto de coisa que você realizou, do tanto de coisa que você, de amores que você viveu, de viagens que você fez, sabe? De felicidade mesmo. Não que você que teve uma vida, um mar de rosas, não, mas você fez da sua vida um mar de rosas mesmo na tempestade. Por quê? Porque você acredita em você. Então, vamos recapitular o que a gente conversou aqui nessa live. Para a gente ter sucesso, a gente precisa seguir passos de quem já teve sucesso. E o primeiro passo é a gente descobrir o que é que a gente anda acreditando. Eu dei o exemplo que eu estou no caminho do empreendedorismo agora. Estou engatinhando, estou aprendendo, errando, faz de novo, aprende, erra, faz de novo, tal. E se eu fosse ouvir a minha mãe, se eu fosse ouvir o ambiente que eu fui criada, eu já tinha feito um concurso e ia ser funcionária pública. Mas ser funcionária pública não é uma coisa que me enche, sabe? Não é uma coisa que me dê prazer, que eu sinta prazer, né? Eu quero... Por quê? Porque eu amava trabalhar, por exemplo, no Vigilantes do Peso, que eu trabalhava, amava, mas assim, eu sentia... Falei assim, gente, tem pessoas... Às vezes chegava pessoas no Vigilantes do Peso, magra, e ela queria uma qualidade de vida melhor, né? E a qualidade de vida tá linkada com questão de crença, com questão de comportamento e tal, e não era lá. Eu falei assim, gente, eu preciso de mais. E aí eu fui aprender... Mas, assim, eu fui totalmente ao contrário da maré que eu fui criada, assalariada, da segurança do salário ali no final do mês e tal. Para isso, você tem que ter uma mente, você tem que seguir os passos de quem já chegou lá e você precisa acreditar, você precisa ter uma crença muito grande que vai dar certo. E para isso tem 7 chaves, tá? 7 chaves, ó. A primeira chave. Tudo acontece por uma razão. Ó, estamos juntas, empreendedorismo é vida, empreendedorismo a gente vê essas crias crescer, a gente vê as pessoas... a Tati trabalha
com empreendedorismo. Gente, eu acho lindo os posts que ela faz. Que a pessoa não tinha cabelo, usa os produtos dela e tem cabelo. Eu falo pra todo mundo, gente, fala com a Tati, né? Se eu vejo um carequinha, eu já falo. Eu tenho uma amiga que ela tem um produto lá que põe cabelo nas pessoas. Imagina a transformação que você causa na vida da pessoa, a pessoa ter cabelo, entendeu? Olha a Itália entrando aí na área, Júlia, sua linda! Então, ó, as 7 chaves tudo acontece por uma razão e por um fim na nossa vida, tá? Por mais que seja negativo, a situação seja assim, que você seja revoltante, existe um ponto positivo, um aprendizado que você vai tirar daquilo ali. E você precisa reconhecer isso, tá? Não existe fracasso, é a segunda chave. Não existe fracasso, existe resultado. Se você ainda não atingiu o resultado que você quer, é porque você ainda falta empenhar mais, falta aprender mais, etc. Qualquer coisa que acontece na sua vida é resultado. Não coloca a responsabilidade na outra pessoa. Isso é uma coisa muito covarde de se fazer, tá? A responsabilidade da sua vida é sua. E isso é libertador. Porque se você não chegou no resultado, que é a segunda chave, é responsabilidade sua, beleza, você vai fazer o que você tem que fazer. Ah, por exemplo, em emagrecimento, né? Ah, eu não consigo fazer atividade física porque eu não consigo acordar. Responsabilidade é sua de acordar, meu bem. Ah, mas eu não consigo dormir cedo porque eu fico no celular. A responsabilidade é sua, meu bem. É só você. Quando a gente quer, existe prioridades. Não é que eu não consigo, existe prioridades. Então, a gente precisa mexer na prioridade da nossa vida. Outra coisa, não é necessário você saber tudo para você fazer alguma coisa, né? Você não precisa saber tudo para ser capaz de usar tudo. Você sabe um pouquinho, vai lá, aplica aquele pouquinho, aí você aprende mais, aí sabe? E é um degrauzinho. Você não tá com aquele escalando uma montanha, sabe? Assim, você não voa lá pro teto, você vai de degrau em degrau. Entendeu? A gente, mesmo quem ganha, que vai lá, às vezes o degrau que você tá é o que é pra você tá? Porque assim, a gente precisa saber o próximo passo, o próximo degrau. As pessoas, quinta chave, as pessoas são seus maiores recursos. Então, você não é autossuficiente. Sabe, angaria as pessoas, dê valor às pessoas. A gente não sabe até quando elas estão aqui. A gente não sabe o impacto que uma ação nossa pode ter na vida dela, positivo ou negativo. Então, acolha as pessoas, mesmo que não seja do seu perfil de comportamento. Porque tem perfil de comportamento que é super simples acolher a pessoa e tem perfil de comportamento que ele precisa de muito incentivo e de muita consciência. É normal isso, né? Me chama aqui no direct se você quiser entender mais, porque isso é uma questão de perfil de comportamento. Trabalho é prazer, sexta chave. Ninguém tem sucesso na vida fazendo o que odeia. Mesmo que você fala assim, não, mas o meu trabalho é só pra eu comer alguma coisa. Se você odeia o que você faz, você vai trazer isso pra sua vida e a sua vida não vai ser legal. Entendeu? Então, assim, a gente precisa. O trabalho é uma parte muito grande da nossa vida. Se a gente fazer uma coisa que a gente odeia, meu Deus do céu, é 1/3, não, é 2/3 da vida que você vai estar fazendo uma coisa que você odeia. Pensa. Então, se você tá fazendo o que você odeia, vai procurar. E aí fala assim, Leila, mas eu tenho medo. Medo a gente tem mesmo. Não pensa que eu não tenho, não, medo. Mas existe resultados, existe comemorar. Porque assim, ó, não tem sucesso, a sétima, não tem sucesso permanente sem confiança. Então, se você tá compromissada, se você tem compromisso com você de ter uma vida de excelência, de ter uma vida afinada, alinha essas 7 chaves, alinha elas, acredita, né? Acredita nessas 7 coisas. Se você alinhar essas 7 coisas, né? Você vai fazer o que for necessário para você ter o resultado que você quer. E você vai chegar lá, porque é justo. Ele fala assim, né?
Olha, vai terminar já, daqui 26 segundos vai terminar. Amei! Muito obrigado por todo mundo que tá aqui. Foi uma delícia de live. Compartilha ela, escreve e me manda no direct o que você achou, o que ajudou e temas para a próxima live, tá bom? Faça o sucesso, deixa pistas. Faça o que você precisar fazer, wherever it takes, pro seu sucesso. Beijo!